Amém, obrigado. Pode se sentar. Se acomodem aí, fiquem tranquilos. Bom, estamos voltando, né? Primeiro culto nosso de 2024 e que o Senhor Deus possa proporcionar um 2024 muito abençoado para todos nós. Um ano com muitas vitórias, um ano de muito amadurecimento, um ano realmente que vai proporcionar grandes testemunhos para todos nós. Amém? Amém, gente? Que isso, que desânimo é esse? Essa penúltima música, eu tenho um gosto especial por ela. Superar muralhas. Esses dias atrás eu conversava com um amigo e falava assim para ele: eu gosto, muitas vezes, de tentar olhar as coisas por uma perspectiva diferente. Você já, imagino eu, provavelmente já deve ter subido em um prédio assim, alto, com muitos andares, e olhado lá de cima para baixo. Imagino que todos já devem ter passado por essa experiência. Alguns já devem ter andado de avião. Quando você olha para baixo, de uma altitude considerável, como é que você vê as coisas? Particularmente, eu vejo tudo muito pequenininho. E quanto mais você vai elevando a altitude, menor as coisas vão ficando. E aí eu, algumas vezes, tento fazer um exercício mental de me imaginar saindo fora da Terra. Bom, você vai ver uma esfera. E a depender da distância que você ficar, essa esfera vai ficar cada vez menor. Ao ponto de virar uma bolinha de gude. E a depender da distância que você vai alcançando, vai virar um pontinho de luz. E a depender da distância, você não vai ver mais nada. É um exercício mental. Mas, se nós, por exemplo, tem gente que não acredita nisso ainda não, viu, gente? Que o homem saiu da terra, tá? Mas, se você vê foto por satélite, por exemplo, como é que você vai ver a Terra? Como é que você vai enxergar o nosso planeta? Não é uma esfera? Você consegue, com essas fotos, identificar seres humanos? Consegue identificar, gente. Deus também vê as coisas mais ou menos assim. Segundo a palavra, Deus estendeu todo o universo com suas mãos. Então, o que é isso tudo para Deus? É muito pequeno, né, Pedro? É muito pequeno. Então, às vezes a gente lê histórias na Bíblia, por exemplo, essa penúltima música fala em superar, vencer, derrubar muralhas, faz com que eu lembre da história da queda da cidade de Jericó, no Antigo Testamento. Jericó era uma cidade cercada por grandes muralhas. E o povo de Israel foi enfrentar o povo de Jericó, os cananeus que viviam em Jericó, e se depararam com uma grande muralha. E Deus deu para eles uma estratégia um tanto quanto inusitada para conseguir derrubar aquelas muralhas e invadir a terra de Jericó, a cidade de Jericó. Vocês lembram qual foi essa estratégia? Lembra? Quem falou assim? Lembra lá, Rafael? Como que foi a estratégia? 7 voltas. Não, primeiro, uma volta a cada dia. No 7º dia, 7 voltas. Só que antes, olha que coisas surpreendentes para nós, na verdade, mas para Deus não é praticamente nada. Antes de chegar em Jericó, eles foram atravessar um rio. E aí, na frente deles, na frente dos guerreiros, foram sacerdotes carregando a Arca da Aliança. Que era, eu não vou entrar nisso agora, mas era, imagina um instrumento que representava a presença de Deus. E quando os sacerdotes colocaram o pé no rio, o que aconteceu? A água parou, a água que descia parou, e todos eles atravessaram em terra firme. E isso gerou muito medo no povo de Jericó. Para nós, isso é muito surpreendente. Imagina você chegar diante de um rio caudaloso, um rio extenso, colocar o pé nesse rio e, de repente, a água parar de correr. Penso que nenhum de nós aqui nunca nem passou perto de um negócio desse.
Mas, gente, o que é isso para Deus? Você acha que Deus vai olhar para um rio com a mesma visão que nós conseguimos olhar, que nós vemos? A gente vai chegar, vai olhar aquele tanto de água, e Deus vai olhar, vai ser o que para ele? Dá uma batidinha assim, aquela aguinha para. Dá um soprinho nas muralhas de Jericó, que eram tão grandes para o povo que via, e cai. Esse é o nosso Deus. Não há impossível para Ele. Não há impossível para Ele. E voltando um pouco lá na situação em que as muralhas de Jericó caíram, a estratégia que Deus deu para aquele povo foi a seguinte: os sacerdotes vão na frente dos guerreiros e vão tocando trombeta e vai dar uma volta em torno de Jericó. Uma volta por dia. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas, tocar a trombeta e todo mundo vai gritar. E depois disso, as muralhas caíram. Esse é o nosso Deus. Não há impossíveis, não há limites para o nosso Deus. E o que eu quero conversar a respeito, o nosso assunto principal hoje, no nosso primeiro culto de 2024, envolve algo relacionado com o que eu disse agora. Envolve a fé. E segundo a palavra, sem fé é impossível agradar a Deus. E também, segundo a palavra, principalmente no livro de Hebreus, capítulo 11, a fé é a certeza de coisas que ainda não aconteceram. É a plena convicção que elas acontecerão. Só que aí eu faço uma pergunta para que vocês respondam internamente. Você não precisa responder para mim agora. Mas pensem na pergunta e respondam internamente. É fácil ter fé? É fácil acreditar que certas coisas vão acontecer e que hoje parecem inusitadas, até improváveis e impossíveis? Se alguém chegasse para você hoje e falasse assim: vamos atravessar o Rio Araguaia, e quando eu colocar o pé ali no Rio Araguaia, as águas vão parar. Você precisaria de muita fé para ir lá acompanhar essa pessoa. E eu não ia. É fácil, é isso? Convenhamos, vamos ser sinceros. Fé é algo que não é tão fácil, é algo que não é tão simples de ser desenvolvido. E o Senhor Jesus, em determinado momento, disse que a fé é algo flexível. Por que é algo flexível? Nós não temos uma medida de fé em nosso interior, em nosso espírito, completa. Ela pode ser alterada, ela pode ser, e mais que pode ser, ela deve ser aumentada. É quase que comparável a habilidades físicas. A Annelise que ministrou hoje, que tocou? Cadê ela? Está aí não? Voltou ainda não? Será que a Annelise, a primeira vez que pegou num teclado, a primeira vez que ela se deparou com um teclado, sentou ali diante de um teclado, será que ela começou a dedilhar e saiu um som absolutamente harmônico e perfeito? Com certeza não. E quem já contou isso aqui para mim foi a irmã dela, que deve ter escutado muito lá na casa dela, os sons que saiu de início. Né? Vocês já escutaram alguém aprendendo a tocar um violino? Vocês já escutaram, né? Quem já escutou sabe o quanto é ruim. É um negócio agudo que dói. E sai uma coisa assim, totalmente desarrumada. Mas você já escutou um violinista profissional, um mestre tocando? É espetacularmente bonito. Agora, qual que é a grande diferença entre alguém que começa agora a tocar um violino com alguém que tem 25 anos de prática, com 8 horas de prática por dia? Bom, tem uma medida aí considerável de diferença, não tem?
fé é parecido com isso, gente. Fé é parecido com isso. A nossa fé, quando nós recebemos a palavra de Deus e a compreensão de que Jesus é o Salvador enviado por Deus e que veio para salvar nossas vidas, e entendemos e aceitamos aquilo, nós temos uma medida de fé. Mas ao longo que nossa vida em Cristo Jesus vai passando, essa medida de fé deve ser o quê? Aumentada. E eu quero ler algumas passagens na Bíblia para nós fundamentarmos isso aqui e avançarmos em algumas situações que eu quero apresentar para vocês, discutir, conversar com vocês sobre elas. E qual que é o nosso primeiro texto? Qual é o primeiro texto sobre o qual nós vamos conversar? Evangelho de Mateus, capítulo 15, Evangelho de Mateus, capítulo 15. A partir do versículo 21. Enquanto vocês vão achando, a minha esposa tem um cunhado que ele começou, final do ano para cá, a ler a Bíblia. Só que ele mora em Brasília, vez ou outra ele vem aqui. Ontem ele estava por aqui. E aí ele começou a conversar comigo, ele falou: Fabrício, tem coisa muito estranha na Bíblia, cara. Tem coisa muito estranha na Bíblia. Eu estava lendo o Antigo Testamento, cara, nem parece, assim, porque Jesus é amor, cara. Jesus, eu imagino Jesus assim como alguém que foi extremamente amável, sempre de braços abertos para receber, sempre. E eu olho para o Antigo Testamento, cara, e é só pancadaria, e tem uns negócios muito pesados, cara. Como é que dá para entender uma coisa dessa? Mas muitas vezes a gente precisa realmente buscar uma compreensão em Cristo, insistir e exercer a fé e aprender com isso. E eu considero essa passagem que nós vamos ler agora e conversar um pouquinho sobre ela, uma passagem um tanto quanto diferente no que diz respeito ao Senhor Jesus. Porque essa passagem mostra um Senhor Jesus que distou um pouquinho da visão desse meu concunhado. Vamos ler. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Tá? Olha só para nós fazermos uma localização rápida aqui. Jesus estava na terra de Israel. Ele saiu da terra de Israel e foi para Tiro e Sidom. Tiro e Sidom atualmente é o Líbano, tá, pessoal? Tiro e Sidom atualmente é o Líbano. O Líbano, hoje, deixa eu ver como é que está seu conhecimento aí de atualidade. O Líbano hoje é um estado amigo ou inimigo de Israel? Rafael falou lá atrás. O Líbano hoje é um estado amigo ou inimigo de Israel? Inimigo, tá? O Líbano hoje é um estado inimigo de Israel. Só que esse hoje não representa o agora, não. Isso aí já acontece há anos e anos atrás, tá, pessoal? E eu sempre falo isso aqui, às vezes é difícil para nós imaginarmos o que é ter um povo ou povos inimigos. O brasileiro não tem isso, vocês concordam comigo? O brasileiro não tem isso, a gente não sabe o que é ter um povo inimigo. A gente não sabe o que é sofrer constantemente risco de ser atacado por um povo vizinho, por um povo estrangeiro. De ser odiado por um povo estrangeiro e muitas vezes odiar aquele povo também. Nós não sabemos o que é isso. Às vezes é difícil visualizar para nós, porque nós não carregamos isso. Mas nós presenciamos recentemente, a coisa ainda continua, de certa maneira, uma guerra entre o Hamas e quem? Israel. E é uma situação sustentada por muito ódio, pessoal. Muito ódio, algo extremamente agressivo. Vocês devem ter visto notícias, por exemplo, que quando o Hamas invadiu a terra de Israel, vocês viram notícias do que eles fizeram com bebês, com criancinha? Vocês tiveram essas notícias aí? Esse tempo atrás eu caí na bobeira de abrir um vídeo. Eu não abro, mas eu vou falar aqui para vocês. Não sei se você vê isso aí, eu particularmente não gosto de ver. Mas é uma coisa tão brutal, é algo assim tão distante
da minha realidade, eu acredito da realidade de todos nós aqui, que assim, você fica, cara, como que isso existe? Cara encapuzado, carrasco, com espada curva na mão, cercado assim por pessoa, criança no meio, uns copos jogados, sangue, poça de sangue, e estava com um cara encapuzado, ajoelhado. Pessoal do Hamas, que tinha pegado alguns israelitas. Baixou a cabeça do cara e lápis, espada, pega o corpo, joga. Próximo. Poxa, é até difícil conceber uma situação dessa, cara. Sabe? Mas esse é o mundo que a gente vive. Esse é o mundo que a gente vive. Graças a Deus, essas coisas não nos atingem. Graças a Deus, pessoal. Mas poderíamos nós ter nascido numa região como essa. Concorda comigo? Enfrentar toda essa dureza e correr riscos sérios. Lá em Israel, por exemplo, a título de informação, pessoal, a gente tem que conhecer algo da realidade também. E essas realidades de hoje, elas são consequências também de passados longínquos que a gente vê na Bíblia. Todo cidadão israelita tem que servir o exército de Israel. O homem tem que servir por 5 anos. A mulher por quanto? 3. Toda mulher lá de Israel sabe lutar, sabe atirar, sabe guerrear. Dizem que elas andam com um punhalzinho aqui de pingente. Se for atacada, aquilo é uma arma. Você tem noção do que é isso? Nós não temos noção do que é isso, gente. Graças, João Paulo, a Deus. Nós não enfrentamos uma situação de inimizade entre povos com esse grau de risco e de potencial de destruição, que eu posso destruir o outro, em algum momento até tenho que destruir o outro, e o outro também deseja o tempo inteiro me destruir. Atacar minha família, matar meus filhos, isso é terrível. E essa inimizade entre esses povos, ela não é de agora, ela é antiga. E olha o que eu disse para vocês. O Senhor Jesus saiu da terra de Israel e entrou em Tiro e Sidom, é isso mesmo? Deu até um branco. Tiro e Sidom, que é o atual quê? Líbano. E naquela época eles já eram o quê? Inimigos. Então, o Senhor Jesus sai da terra de Israel e leva os discípulos dele para entrar numa terra inimiga. Isso é inconcebível. É difícil imaginar isso, Thiago. Como se eu virasse para você, nós fôssemos, por exemplo, israelitas, vamos entrar no meio lá do território palestino, vamos ver o que vira. Olha o que ele falou para mim, está doido, moço? E Jesus fez isso. Pegou os discípulos dele e entrou lá no meio da bagunça. E olha o que aconteceu. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava. Presta atenção, uma mulher o quê? Cananeia. Isso é uma referência a um povo que desde a antiguidade de Israel é inimigo de Israel. O povo cananeu. Lembra que eu falei aqui no nosso comentário, no início da nossa conversa, sobre Jericó, que foi destruída pelo povo de Israel? Quem vivia ali em Jericó era o povo cananeu. Então, uma mulher natural, originária de um povo inimigo de Israel, chegou até Jesus. Outro detalhe interessante que nós precisamos considerar. Mulher naquela época estava, digamos que em uma hierarquia abaixo do homem. A mulher não tinha liberdade de fala e de presença na sociedade como tem hoje. Um culto como esse aqui, por exemplo, se nós formos imaginar um culto assim naquela época, mulheres não estariam com os homens aqui. Mulheres não estariam ministrando aqui. Separada, lá para trás.
cabelo coberto. Por quê? O homem tinha uma posição superior. Então, olha só os detalhes dessa situação. A mulher que já tinha uma posição de inferioridade na época, pertencente a um povo inimigo, vai até o Senhor Jesus. E olha o que ela diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pessoal, eu faço aqui um exercício mental. Imagine comigo que essa mulher, ela estava num grau de desespero absoluto, total. Para ela chegar até um homem, de um povo inimigo, e clamar misericórdia a esse homem, ela se humilhou demais. Tem um outro detalhe importante que vocês vão ver daqui a pouco. Essa mulher, ela foi clamar ao Senhor Jesus, pedir a misericórdia dele em razão de algo que a filha dela estava vivendo. Mas aí nós precisamos pensar em algo aqui também, sobre isso. Eu disse que a mulher, naquela época, estava em uma posição social inferior em relação ao homem. E se nós formos pensar no contexto familiar daquela época, o homem da família era quem? O líder. Se alguém tinha que falar com outro homem a respeito da sua família, ou de algo sobre a sua família, quem deveria falar? O homem. Ou essa mulher era viúva, ou essa mulher quebrou uma regra. Tudo bem? Ou ela quebrou uma regra social. Não dá para saber. O fato é, e eu quero chamar a atenção de vocês para isso, essa mulher foi quebrando alguns grandes obstáculos. O grande primeiro obstáculo que ela quebrou, chegar para conversar diretamente com um homem. Juntamente com esse forte obstáculo, um homem que pertencia a um povo que? Inimigo. Tá? E detalhe, para clamar o que é esse homem, gente? Ajuda, auxílio. E aí nós vamos continuar. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha só, ele foi clamar ao Senhor Jesus misericórdia em relação à filha dela que estava endemoniada. Então essa mãe sofria com isso. Ela vivia algo na família dela, na casa dela, que trazia um peso emocional muito grande sobre a vida dela. E só quem é pai, e um dia você será também, creio eu, sabe o que é ver um filho com um problema. Você pede 1 milhão de vezes para Deus, para esse problema passar para você e livrar o seu filho. Se algo dói em nós, quando é direcionado para nós, quando algo ruim é direcionado para um filho nosso, essa dor é multiplicada. Essa dor é multiplicada. Um dia, repito, creio que vocês vão ter essa experiência de ser pai. Dizem que um filho é um coração fora do corpo de alguém. De certa forma é mesmo. De certa forma é mesmo. Então, essa mulher estava desesperada em razão dessa dificuldade que ela enfrentava em casa, que é ver a filha dela endemoniada. A filha dela estava dominada pela atuação de um espírito maligno e sabe-se lá o que esse espírito estava fazendo com a filha dela. A Bíblia não conta. O que a Bíblia mostra é que essa mãe estava o quê? Desesperada, com alto grau de sofrimento, ao ponto de ela quebrar muitas barreiras, tá, pessoal? A barreira do ódio, a barreira da inferioridade e outras. Vamos continuar? Ele quem? Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Olha só, pessoal, pensa comigo. Essa passagem, ela expressa algo muito, como eu disse para vocês, é diferente do que muitos de nós enxergamos em relação ao Senhor. Alguém que estará sempre de braços abertos. Essa mulher chega desesperada até ele, clamando,
reconhecendo o senhorio desse homem, e ele fica calado. É como se a Alissa chegasse desesperada aqui para mim, pode chegar, não precisa representar não, mas ela chegasse desesperada para conversar comigo, eu simplesmente continuasse a fazer o que eu estava fazendo. Continuasse a andar. E ela vindo atrás de mim, e eu calado. O que eu fiz com a Alissa? Ignorei totalmente a Alissa. Você imagina nessa condição, obrigado, Alissa, você nessa condição, olhar para alguém, não vamos longe, você chega para o pastor e pede uma oração. O pastor vira as costas para você e vai embora. Você está desesperado. Você está com um problema, enfrentando uma doença de um pai. Algo terrível na sua vida. Você chega para o pastor e pede uma oração, o pastor vira as costas para você e vai embora. Consegue imaginar isso, Carol? Pensa um pouquinho aí. Como é que você acha que você ia se sentir diante de uma situação dessa? Qual é? Pensa, faz um exercício mental, rapidinho aí. Rapidinho. Rui, faz um exercício mental, rapidinho, cara. Como é que você se sentiria? Se chegasse aqui para mim, Fabrício, pastor Fabrício, cara, eu quero te pedir, cara, uma oração pelo meu pai, cara. Meu pai está mal demais, cara. Meu pai está no hospital, cara. Me ajuda aqui, eu tô desesperado, cara. Estou precisando. Eu viro as costas e saio. Não dou nem resposta para você, cara. Como é que você acha que você ia se sentir? Como é que você acha? Faz esse exercício mental aí agora. Faça. Como é que você acha que seria a sua reação? Você, conhecendo a si próprio, você acha que você ia chorar? Você ia me xingar? Você ia me dar uma porrada, ia dar as costas, ia dar um soco na minha cabeça de raiva e ir embora? O que você acha que você ia fazer? Uma martelada assim, eu vou afundar esse baixinho no chão agora e pá! O que você acha que você ia fazer, hein? Faz um exercício aí. E foi justamente isso que o Senhor Jesus fez com essa mulher. Simplesmente continuou. Pois é. Como que ela estava, né? Se ela estava mais... E o Senhor Jesus simplesmente, Alissa, ficou calado e continuou seguindo o caminho dele, João Paulo. Tem base em uma coisa dessa? João Paulo, se eu faço um negócio com você hoje, é uma situação absurda, é ou não é? O que você acha que você faria, João? Ir embora e fala assim, rapaz, nunca mais eu olho para a cara do Fabrício, cara. Nunca mais, quero nem falar com o Fabrício mais. Mas, gente, convenhamos, a nossa posição natural não tende para isso? Rui, não tende ou não tende, cara? Ah, cara, você entendeu? Falando por mim, não estou cobrando de você, não. Falando por mim, cara. Acho que eu ia parar, cara, não sei o que eu estou fazendo aqui, mas... Não, falou, no lugar errado, tchau. Vamos ver o que aconteceu. E os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Olha qual foi o comportamento da mulher. A mulher não parou de seguir o Senhor Jesus e continuou insistindo com ele. Ruivo, não parou de seguir, cara. É como se eu tivesse dado as costas para você e você ir atrás de mim. Fabrício, me ajuda, estou aqui para te pedir ajuda, cara. Estou desesperado. Para aqui, ora. Para aqui, cara, me ajuda. E eu dando as costas para você indo embora e você insistindo, cara. Insistindo, buscando, sem parar. Ao ponto dos discípulos dele virar e falar assim, manda essa mulher embora. Ela está atrás aqui, insistindo, enchendo as paciências. Vira as costas e fala alguma coisa. Manda ela embora. Olha que interessante. Nós estamos em qual capítulo do livro de Mateus? Capítulo 15. Capítulo 15. Até esse capítulo, os discípulos de Jesus já tinham presenciado o Senhor Jesus fazer muitos milagres. Vocês perceberam que nenhum deles tiveram um grau de compaixão por essa mulher? Nenhum deles virou para o Senhor Jesus e falou assim, Senhor, essa mulher está desesperada. Para um pouquinho. Só escuta o que ela está falando. Só escuta, Senhor. Não estou te pedindo mais nada, não.
Vocês perceberam que eles não tiveram uma gota de compaixão por essa mulher, cara? Aí é como se fosse assim. Chega o Ruivo aqui, o cara sofrendo, bicho, arrebentado no meio. Tá o Raul comigo, tá o Rafael, tá os dois. E aí eu continuo sem insistindo, cara, pedir oração. Nenhum deles vira para mim e fala assim, Fabrício, ô bicho, o irmão aqui, cara, tá sofrendo demais, mano. Para aqui um pouquinho, escuta ele, vamos fazer uma oração. Vira para mim e fala assim, Fabrício, vira e manda esse cara embora. Oh, pensa um pouco. Não está muito estranho isso aqui que está acontecendo, não? Não está muito fora do rumo, não, esse negócio? Cara, tá. Você já imaginou o Senhor Jesus fazendo isso aqui, gente? É até difícil, não é, João? É difícil. Mas foi justamente isso que aconteceu. Mas dá para a gente pensar um pouquinho, por que esses discípulos não tiveram um grau de compaixão daquela mulher? Por que vocês acham? Você tem um achismo aí dentro de você? Ou não? Eram povos o quê, moçada? Inimigo, cara. Inimigo. Provavelmente eles não tinham uma gotinha de qualquer bom sentimento em relação a essa mulher. Eram povos o quê? Inimigos. Lembra aqui da historinha do Hamas cortando a cabeça? O que você acha que se você estivesse lá, você acha que você ia nutrir que tipo de sentimento em relação a esse povo? Dá para compreender, não dá, moçada? Não dá para compreender? Então os caras não alimentaram nada de bom, falaram, manda essa mulher embora. E aí, olha o que acontece. Mas Jesus respondeu, cara, o trem vai ficando pior. O trem vai ficando pior, porque no início, o que ele tinha feito? Ignorou. E ela insistindo, se fala, manda essa mulher embora. Aí ele para e responde. Olha o que ele fala. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pô, mas que loucura é essa? Aí ele vira para a mulher e fala assim, eu não fui enviado para vocês. Eu fui enviado para trazer salvação para o povo de Israel. Eu fui enviado para curar o povo de Israel. Eu fui enviado para libertar o povo de Israel. Rapaz, se essa mulher tivesse com uma veia ruim, era normal e legítimo ela virar para ele e falar assim, você está fazendo o que na minha terra então, moço? Vai embora para a sua terra, uai. É ou não é? Pensa. Imagina a cena, cara. Aí, você está insistindo comigo. E eu viro para você e falo assim, ô, jovem, deixa eu te falar um negócio. Eu não fui enviado para te abençoar não, jovem. Eu fui enviado só para abençoar aquela galera que está ali na frente. Fica atrás aí. Vocês estão entendendo? O que aconteceu? O que você acha que você faria, hein, Rui? Não dá nem para saber, né, cara? Você para assim, você, moço do céu, tá doido aí. O cara me ignora, agora o cara já vem e dá paulada aqui em mim. Moço, o que você está fazendo aqui? Então vai embora para sua terra. Foi isso que ela falou para ele? O que vocês acham aí? Você está com o texto na mão. O que ela fez? Ela, porém, veio e o adorou. João Paulo, depois de toda essa humilhação, você viu o que ela fez, João Paulo? Continuou atrás e não só clamando, mas ela passou a adorar a ele. Você imagina isso aqui, cara? Ele foi intensificando a barreira e ela foi intensificando a humilhação e a adoração diante dele. Continua. E aí ela falou, Senhor, socorre-me. Então ele respondeu, ele dá uma incrementada na humilhação. Não bastou ignorar, não bastou falar que ele não foi ali para abençoar esse povo, ele deu uma incrementada na humilhação. Olha o que ele disse. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Vocês viram do que é chamar a mulher?
Vocês repararam do que ele chama a mulher, gente? Deixa eu te falar uma coisa. O povo de Israel daquela época, cachorro era um bicho sujo. Cachorro era um bicho sujo. Israelita daquela época não tinha cachorro em casa, não. Tinha pet, não, tá, pessoal? Tinha pet, não. Entendeu? Você pegasse um israelita daquela época, levar à sua casa, pai de pet aí, ele, o que é isso aqui, moço? Tá doido? Era um animal imundo, tá, gente? É um animal imundo. Os povos estrangeiros tinham costume de cuidar de cachorro. Os povos estrangeiros tinham costume de cuidar de cachorro. O povo israelita daquela época, não. Tá? Então, olha o que ele fez com ela. Ele chamou a mulher de cachorro. Comparou a mulher a um cachorro. A um ser inferior e, na perspectiva israelita, imundo. Naquela época. Tá? E olha o que ele falou. Não é certo eu pegar o pão dos filhos. E quem que é a pessoa de alto grau de importância numa casa? Numa família. Filho tem uma importância, como eu disse aqui, pesadíssima na família. Uma família, gente, concentra um alto grau de esforço para cuidar de filho. E ele vira e fala, não é bom eu pegar o pão de pessoas importantes, queridas, amadas, e deixar para um animal imundo inferior. Incrementou ou não incrementou o grau de humilhação? Você não esperava isso do Senhor, não, né? Ô, Rui, e aí eu já passo a te humilhar. Você chega, eu já falei que não abençoe essa galera de trás, só abençoe quem está na frente. Aí você vem, prostra diante de mim, cara, e começa, Senhor, me chamando de Senhor. E eu viro e falo assim, mano, é o seguinte, para mim você é um porco, mano. Certo? A galera ali é galera importante, eu não posso tirar o que é deles e colocar para um porco. Moço, fala aqui para mim. Se fosse você já tinha parado em que nível aí? Lá atrás, quando ele deu as costas para você. E eu também, eu tinha parado lá atrás. Tipo assim, ô Senhor, me ajuda, deu as costas. Cara, deixa eu olhar aqui. O negócio de ir embora, moço. A mulher chegou e insistiu ao ponto de ser chamada de um animal imundo inferior. Mas aí continua. Ela, contudo, replicou, e ela ainda continuou insistindo. Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então ele lhe disse a Jesus, ó mulher, grande é a sua fé. O que ele falou para ela? Grande é a sua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Pegaram isso aí? Olha a resposta que ela deu para ele. Tudo bem. Eu sou tudo isso mesmo, eu estou lá embaixo. Eu aceito essa humilhação. Eu não sou ninguém. Mas até das migalhinhas do que os importantes, como a gente às vezes pode experimentar também. É só isso. Não precisa de mais nada, não. Será que Jesus entrou no território de um povo inimigo para humilhar uma mulher? O Senhor Jesus é Deus. Ele conhecia muito bem o coração de todo e qualquer ser humano. E Deus é onisciente, além de presente e potente. Ele sabe de tudo. Será que o Senhor Jesus, dá para nós pensarmos sobre isso, já não sabia que ele ia encontrar uma mulher cananeia quando ele entrasse naquele território? E o que ela queria? Será que ele foi lá para humilhar essa mulher? Vamos retornar aqui uns momentos aqui no livro de Mateus.
Vocês vão me ajudando com o horário aí, porque eu converso mais, gente. Eu esqueço do horário. Vocês vão me ajudando. Vamos lá no capítulo 14 de Mateus, tá? Mateus, capítulo 14. Presta atenção. Versículo 22. Essa aqui é uma passagem muito conhecida também, tá? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão, as multidões. Então Jesus estava na terra firme, multidões, virou para os discípulos dele e falou assim: entra no barco e passa para o outro lado. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Então, estava em terra firme, com as multidões que escutavam, virou para os discípulos, entra no barco e atravessa para o outro lado, despediu todo mundo e foi para o monte orar. Esse é o contexto. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então deu uma ventania danada, o barco estava longe da terra, onda batendo no barco. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Então presta atenção, ventania, mar agitado, onda batendo no barco, alta madrugada, e aí Jesus resolve ir até os discípulos. Ele pegou algum barco para ir até os discípulos? Não, ele foi andando sobre as águas. Já começa aí, hein? E os discípulos, rapaz, tem coisa que eu acho engraçada, eu tento me imaginar lá, sabe? Tenta se imaginar com os discípulos, sendo um barco. Estou falando um navio de cruzeiro não, tá, gente? Falando um barquinho, tá? Um escuna, escuro, filho, escuro. Vento, ventania, o trem batendo, e o barco movendo um lá para o outro, que trem. Você já passou por algo parecido? Não, né? Mas tenta se imaginar. E de repente você olha no escuro e está vindo alguém andando sobre a água. Rapaz, o Senhor Jesus colocou os tais dos discípulos dele em cada uma, cara, que eu vou te falar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram. Os caras ficaram morrendo de medo. Eu também ficaria, tá, moço? Eu não vou julgar Pedro, não vou jogar Tiago, não vou jogar João, porque eu ia ser um desses caras que ia estar lá morrendo de medo. Você acha que você ia ter coragem? Você vê lá, de repente, você vê um vulto vindo sobre a água, aquela bagunça, e o trem, você moça, que trem esquisito, pronto, morri. É o bicho mesmo. E aí ele continua. Aí olha o que os discípulos fizeram. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. Mas só pode, ué. Concorda? Concordo com eles. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo. Olha só, aí você escuta a voz. Moço, calma, fica feliz aí. Rapaz, de verdade, Rafael, de verdade, Deus tem senso de humor, cara. Sério, cara, Deus tem senso de humor. Cara, se coloca no lugar desse discípulo, cara. Nesse breu, o trem esquisito, aí vem uma assombração, um negócio vindo andando sobre a água, moço. Um trem que não acontece, não. Você começa a gritar, ué, você ia ficar quieto? Aí vem a voz lá: moço, fica feliz aí, moço. Ué, mas ficar feliz com o quê, moço? Ficar feliz com o quê? Tá doido, bicho. Sou eu, não tem mais. Olha o que o Senhor Jesus falou: calma, moçada, fica feliz, sou eu que estou chegando até aí. Relaxa. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor. Bom, se és, provavelmente ele não deve ter conseguido enxergar Jesus, né? A fisionomia clara de Jesus, até porque estava escuro, né?
Então não deu, deve ter dado para ver direito. Ventania, escuro. Então o que Pedro fez? Se é o Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Mas eu acho que Pedro foi um cara, nesse momento também, um cara proativo. Um cara proativo, um cara disposto, sabe? Virou e falou, mas é o Senhor mesmo? Então me fala para eu ir andando que nem o Senhor. E aí o que Jesus fala? Vem. E Pedro, descendo o barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Então Pedro até foi, ele teve iniciativa, ele foi proativo, ele acreditou, Rui, ele acreditou. Se ele não tivesse acreditado, você acha que ele ia descer do barco? Se ele não tivesse um grãozinho de fé, você acha que ele ia descer do barco, gente? Lógico que não ia. Então ele teve fé. Desceu. O problema é que ele começou a olhar para os lados. E aí, olhando para os lados, o que ele viu? A realidade. Ventania, escuridão. Olhou, moço do céu, eu estou em cima da água. E a água batendo e tal, do jeito que foi descrito. O que aconteceu com ele? Começou a afundar. E aí ele gritou, Senhor, me salva, me ajuda. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, lê para mim, quero que você lê para mim, na sua Bíblia. Pode ler com intensidade. Lê, moçada, com intensidade aí, me ajuda. Mas ninguém... Então vou ter que ler. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Você teve fé, Pedro, tanto que você foi, mas sua fé foi pequena, porque em algum momento você parou de acreditar. Enfraqueceu, enfraquecendo você afundou, Pedro. Lembra o que ele falou para a mulher? Mulher, grande é a sua fé. Acontece essa situação no barco e Jesus sai do território israelita e entra num território o quê? Um território inimigo. Aí eu te pergunto, você acha que os discípulos de Jesus eram preconceituosos ou não em relação àquela mulher? Gente, é uma questão de lógica. É óbvio que existia um preconceito. Nós lemos isso aqui, nós refletimos sobre isso. Eles expressaram algum nível de compaixão por aquela mulher? Nada, nem um nível de compaixão. E é bem provável, Rafael, que eles não estavam sentindo nem um gostinho de satisfação de estar naquele lugar. Com a mulher indo e insistindo atrás deles. Só que se a gente lê algumas outras passagens atrás, eu não vou ler porque eu estou achando que a coisa está acelerada ali, o tempo está adiantado e eu preciso caminhar para o fim. Mas nós vamos nos deparar com outras situações em que os discípulos exerceram uma fé pequena. Eles tiveram iniciativa, mas não avançaram na fé. A fé desses discípulos não permaneceu até que eles conseguissem chegar ao propósito. Vocês estão me entendendo, gente? Aquela mulher, a mulher cananeia, tinha um propósito diante de Deus. Ela tinha um objetivo em Cristo Jesus. Qual era esse objetivo? Eu preciso da libertação, da cura da minha filha. E para ir até Jesus, ela precisou ser impulsionada por fé, pela fé. Só que diferentemente dos discípulos de Cristo em outras situações, aquela mulher, apesar dos obstáculos que foram sendo colocados diante dela, obstáculos inclusive muito difíceis de serem superados, continuou exercendo a sua fé de uma maneira cada vez o quê? Mais intensa.
até que ela conseguisse a concretização daquele propósito que ela tinha em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo, gente, isso aqui? Será que Jesus foi até o território estrangeiro, inimigo, para humilhar aquela mulher? O que vocês acham? Ou não foi para dar uma grande de uma lição nos discípulos dele? Está vendo? Um povo, uma pessoa que vocês consideram como inferior, que vocês acham que não pode ser abençoada, que vocês acham que não pode receber de Deus, que foi excluída da presença de Deus. Uma pessoa vista como nada por vocês. Olha a lição que ela tem para dar. Olha o grau de fé que essa mulher tem. Dá para aprender muito com aqueles que a gente acha que não são nada. E tem um grande detalhe aqui, para que a nossa fé possa ser desenvolvida. Humildade. Muitas vezes, o que nos afasta de Deus, o que afasta, o que impede o desenvolvimento, o crescimento da nossa fé, se chama orgulho. É pensar que nós somos algo. É pensar que nós somos merecedores de algo diante de Deus. Aquela mulher não pensava que ela era merecedora, tanto é que ela aceitou a posição. Mas bem que podia cair uma migalhazinha aqui, né, Senhor? E eu vejo essas barreiras que o Senhor Jesus colocou diante dessa mulher para mostrar o seguinte. Uma fé, Daniel, só pode crescer quando ela é o quê? Quando ela é o quê? Quando ela é o quê? Fala para mim. Quando ela é o quê? A Nelise está aprendendo a tocar teclado e melhorando a técnica dela, por quê? Porque ela está sentada no sofá e vendo um vídeo no YouTube de alguém tocando teclado? Ou porque ela está tocando teclado? Porque ela está gastando tempo, porque ela está enfrentando as dificuldades de aprender, próprias do aprendizado. Sabe qual que é a escola? Sabe qual que é a escola que você frequenta para que a sua fé possa crescer e ser apurada? Escola da vida. Escola da dificuldade. Se você não enfrentar a dificuldade, pode parecer estranho isso aqui que eu vou falar. Mas pensa um pouquinho. Se não tiver desafio na sua vida, você nunca cresce. Se você não enfrentar desafios, você nunca vai saber o potencial que existe dentro de você. Se você não enfrentar desafios, você nunca vai saber e não tem condição de saber o lugar em que Deus quer colocar você. Todo ser humano enfrenta desafios. Todo ser humano enfrenta desafios. E muitas vezes nós enfrentamos desafios não para nós sermos humilhados. Finalizando? Não para nós sermos humilhados. Não para que eles nos destruam. Mas para a nossa fé ser o quê? Aumentada. Para nós crescermos em maturidade, Rafael. Para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em certo momento, o Senhor Jesus disse assim: uma fé do tamanho de um grão de mostarda, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, já viu um grão de mostarda? É um trenzinho desse tamanhozinho. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para aquela montanha: sai daqui e se joga ao mar que ela vai. O que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Uma fé pequena pode mover coisas, pode proporcionar coisas grandiosas. Imagina se você aperfeiçoar a sua fé, aceitando e confiando em Deus diante dos desafios que a vida coloca diante de você. E para finalizar,
Fé e medo não caminham juntas. Fé, guarda isso aqui. Pega essa chave. Guarda isso aqui, pessoal. Terra lá, vocês acharam bom, né? Presta atenção. Fé e medo não caminham de mãos dadas. O que aconteceu com Pedro quando a fé dele foi caindo? O que ele sentiu? Medo. E se nós pegarmos, nós não temos tempo para isso, mas se nós pegarmos várias outras passagens da Bíblia, o primeiro sentimento e sensação que pessoas que perderam a fé tiveram foi o quê? Medo. Medo. E Jesus tem algo muito especial para nós. Um presente especialíssimo, que é uma paz que excede todo o entendimento. Sabe o que significa isso? Olhar situações que estão total, o mundo está caindo, o mundo está pegando fogo. Você olha aquilo, estou em paz. Uma paz que é incompreensível pela lógica humana. Mas essa paz incompreensível pela lógica humana é sustentada pelo quê, gente? Pela fé. É sustentada pela fé. 1 Pedro escreveu algo assim, que o diabo, inimigo das suas almas, anda ao seu redor, como um leão. Fazendo o quê? Rugindo. Para quê? Para te tragar. Todo mundo aqui já foi num zoológico, não já? Ou sei lá, vai que teve alguém que foi na África do Sul também, fez safari por lá. Mas você já deve ter visto um leão, não já? De perto. Nunca viu não, Rafael? Sério, cara? Vai lá. Não, sim. Cara, quando você vê um animal assim, você olha para você e, cara, o ser humano é nada, bicho. O ser humano é nada. Cara, Rafael, você imagina um gato desse tamanho assim, velho, ó. Você entendeu? É um ser extremamente potente, cara. Então, você nunca ouviu um rugido. Você já ouviu um rugido do leão? Nunca ouviu perto assim? Cara, o rugido do leão você escuta. O rugido de um leão você escuta a quilômetros de distância, cara. Você escuta um rugido de leão. Cara, é um trem assim. Você é um trem intenso. Cara, eu fico imaginando você numa selva, numa savana africana, escutando um trem daquele. Moço, vou te falar, viu? Deve ser um negócio assustador. Só que tem um detalhe. Se você já tiver assistido aí um National Geographic aí da vida, ou lido a respeito de comportamento felino, ou assistido, ou visto, ou algum documentário nesse sentido, Pedro, você vai ver que um leão, quando caça, está interessado em comer, a última coisa que ele vai fazer é rugir. Sabe por quê? Se ele der um rugido, o que vai acontecer com a presa? Que ele está de olho nela. Ó, vai correr, moço, perna para quem te quer. O leão, quando está caçando, ele caça de forma sorrateira. Se esconde entre a mata, porque ele precisa surpreender a sua presa. Senão ele não consegue. Um leão rugindo para caçar é algo totalmente o quê? Ilógico. Rugiu, a presa vazou. Fugiu. Mas olha olha a comparação que Pedro faz. O diabo é como... Ele falou que ele é um leão? Não, ele é como um leão que fica ao nosso redor rugindo. Ou seja, sabe o que esse leão quer fazer? Sabe quando um leão ruge? Sabe para quê? O rugido é uma comunicação. Depois vocês pesquisem isso aí. Principalmente para ele falar assim, eu estou aqui. Se tiver leões em volta do território dele, é como se ele estivesse falando, ó, eu estou aqui, viu? É para gerar o quê no outro leão?
Se tiver uma hiena transitando pelo território dele, ele ruge para ser escutado a quilômetros de distância, para gerar o quê no coraçãozinho daquela hiena? Eu estou aqui, viu? É melhor você ficar quieto. Sabe o que Pedro falou? Que o diabo é como, ele não é ele é como um leão que fica o tempo inteiro rugindo ao seu redor para gerar o que aqui dentro de você? Medo. Sabe do que ele se alimenta? Do seu medo. Para enfraquecer o quê? A sua fé. É aquela vozinha que fica assim, você não vai conseguir. Ninguém te ama. Você não é nada. Você é inútil. Você é feio. É aquela vozinha. Aquele é o rugido desse ser para gerar o que no seu coração? Medo. E onde tem medo, tem fé? Não. Só que a palavra vem e fala assim, que ele parece, ele quer se colocar como um leão, mas tem um leão verdadeiro, que é o leão da tribo de Judá. E que esse leão da tribo de Judá está bem do seu lado. Vocês pegaram isso que eu falei? Ao invés de escutar o rugido desse ser, passa a olhar para o verdadeiro leão que está do seu lado. Em 2024, quando você passar pelos desafios que você vai passar, olha para o leão da tribo de Judá que está do seu lado, te guardando e falando assim para você: eu estou contigo. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Se você passar pelas águas, elas não vão te afundar. Amém? Até que você olhe para essas dificuldades e a única coisa que você sente é paz. Uma paz que excedeu todo o... Porque você está olhando para o leão da tribo de Judá. O verdadeiro leão está contigo. O verdadeiro leão está contigo em 2024, Rafael. Creia nele. Permita que a sua fé cresça. Permita que a sua fé cresça. E quando você sentir medo, quando você sentir medo, lembra de olhar com outra perspectiva. Feche os seus olhos e saia da terra. E pega uma distância da terra e olha para ela como uma esferazinha pequenininha. E lembre-se que quem está do seu lado tem esse olhar. Tudo é muito pequeno para ele. Tudo é muito pequeno para ele. Amém? Amém? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar o nosso culto e dar um início a um 2024 abençoado. Feche os seus olhos. Com os olhos da fé, com seus olhos espirituais, olha para esse leão agora. Olha para o leão da tribo de Judá. Olha para esse Deus para o qual não há impossíveis. Olha para esse Deus e pede que Ele aumente a sua fé. Pede para que Ele lance fora todo medo. Não dê ouvidos mais a um rugido que tenta destruir a sua vida.
O Senhor te ama, o Senhor nos ama. E esse Senhor está conosco a todo instante. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos agora, Pai, diante da Tua presença. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai, e reconhecemos: o Senhor é o leão que nos protege, Pai. O Senhor é aquele, ó Deus, que está a todo instante nos guardando. Pai, muito obrigado por nos amar tanto, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por cuidar de nós, por nos sustentar. O Senhor, ó Deus, está conosco nas dificuldades, Pai. Em meio à tempestade, ó Deus, que nós enfrentamos, o Senhor está conosco, ó Deus. Muitas vezes, ó Pai, as coisas da vida podem trazer tristeza, podem trazer dor e às vezes até desesperança, Pai. Mas o Senhor é Deus, Pai. O Senhor é Deus. O Senhor está sempre conosco, ó Deus. Por mais que um rugido maligno, ó Deus, tente gerar medo, gerar, ó Pai, angústia em nossos corações. Por mais, ó Pai, que as nossas vistas fiquem embaçadas em alguns momentos, ó Pai, o Senhor está conosco. Essa é a verdade, Pai. O Senhor está conosco, Deus. Oh, Deus amado, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai. Nós reconhecemos, Pai, que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, Pai. Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, aperfeiçoa a nossa fé, Pai. Em nome de Jesus, faça que essa fé do tamanho de um grão de mostarda, ó Deus, possa crescer, possa germinar, ó Deus, possa frutificar.